Bom, boa tarde. A gente fez uma brincadeira aí, porque luxótica a gente não é tão simples pronunciar. A gente já escutou luxótica, lusótica, enfim. Aí eu falei para a Miriam, separa, luxótica, acho que é a forma mais fácil de se pronunciar. Bom, falar um pouquinho da luxótica, antes de entrar no case, aproveitar a oportunidade para apresentar um pouquinho a luxótica. E eu começo pela frase que a gente termina, né? A luxótica, ela existe para todos, para que todos possam ver uma vida colorida. E é justamente isso que a gente preza. Nós fazemos mais que óculos. Nós entregamos para os nossos clientes mais que óculos. Nós entregamos uma nova forma de ver a vida, seja um óculos de grau, o famoso óculos de prescrição, ou um óculos solar. A Luxótica é uma empresa italiana, tem 52 anos. Ela é líder no mundo e no Brasil. Então, certamente, quem nunca ouviu falar da Luxótica, ouviu das nossas marcas. O nosso fundador é o nosso presidente. Nós temos ainda um modelo de gestão diferenciado, ainda no mercado, que nós temos um presidente e 2 co-CEOs, justamente para focar. Um co-CEO focado em operações, que é o qual nós estamos, falando de after sales, e um outro co-CEO voltado para o mercado financeiro. Ele está o tempo todo olhando novas oportunidades de mercado. O Brasil tem uma grande importância para a luxótica, porque é o segundo mercado no mundo. Nós vendemos aqui no Brasil 6 milhões de óculos o ano passado. Temos aí um potencial gigante de vendas, afinal, somos mais de 200 milhões de habitantes, né? Mas a gente cresceu muito nos últimos 3 anos, nós dobramos de tamanho, e cada vez mais a gente vem tomando uma proporção super importante aqui no mercado brasileiro. Nós temos uma fábrica em Campinas, então, não sei se vocês sabem, mas a gente já produz Ray-Ban no Brasil, nós já produzimos Oakley no Brasil, Arnett e Vogue. Além das marcas locais, Pierre Cardin, Turma da Mônica, Kipling, Platini, e por aí vai. Falando um pouquinho das nossas marcas, aqui são algumas, tá? Nós temos no nosso portfólio mais de 40 marcas. E dentre as marcas que nós trabalhamos com marcas Pierre Cardin, por exemplo, que é uma marca local. Nós trabalhamos com Ray-Ban, que é uma marca da grande massa. Alguém aqui tem Ray-Ban? Eu encontrei uma moça no banheiro com Ray-Ban. Então, tá. E aí, uma curiosidade, estava até conversando com o Rodrigo e com a Miriam na hora do almoço. Nós vendemos um Ray-Ban no mundo a cada 25 segundos. Nós vendemos um Oakley a cada 1 minuto e meio. Assim, são 2 marcas muito fortes, né? Oakley e Ray-Ban. E o Brasil é o primeiro país para Vogue. E a gente fala, tem tantas marcas no mercado brasileiro, né? Mas a gente tem aí 2 marcas muito fortes. E a gente vai até o mercado de luxo. Então, a gente chega nas joias. Tiffany, Bulgari, Burberry, são marcas também da Luxótica. Então, ao contrário que todo mundo pensa, representação, não. Nós fabricamos. Nós temos 16 fábricas no mundo inteiro. E uma delas é aqui no Brasil. O que nos dá muito orgulho. Porque você tem uma fábrica que respeite a qualidade e as exigências que a gente tem no padrão de qualidade, não é fácil. Então, a gente teve um alto investimento para ter essa planta em Campinas. Isso nos dá um baita orgulho quando fala também que o famoso aviador, que é um dos óculos que nós vamos sortear, ele é feito aqui no Brasil também. 50% das nossas vendas são daqui do Brasil, made in Brasil, e que respeitam a mesma qualidade de um produto feito na Itália ou feito nos Estados Unidos. Quem aqui assistiu o filme Livro de Eli? Todos os óculos, a mochila, eram Oakley. Então, quando a gente fala de Oakley, a gente está falando também de toda a parte de óculos, mas também calçado, vestimenta, boné, enfim, toda a linha Oakley também é nossa. E, para isso, a gente presta atendimento. Entrando um pouquinho no case, né? O nosso fundador diz o seguinte, que toda empresa é feita de processos e tecnologias, mas o que realmente determina o sucesso de longo prazo das empresas são as pessoas. Alinhado com aquilo que você acabou de dizer, Rodrigo.
Então, assim, quando a gente fala sobre isso, a gente falou, poxa, aqui a gente tem uma baita oportunidade. A Luxottica está no mercado brasileiro desde o início dos anos de 2000. Tá? E aí a gente vinha com atendimento ao cliente feito em Alphaville. Em 2013, nós mudamos para Jundiaí. Nós decidimos montar a fábrica em Campinas, montar um centro de serviços em Jundiaí, junto com o centro de distribuição, e o nosso escritório fica lá em São Paulo. E aí, dado isso, você precisa mudar todo o time, né? Já fizeram, com certeza, alguns de vocês já fez migração de operação, né? Muda de um lado para o outro, é super fácil. Todo mundo entra mega alinhado, quem perguntou de treinamento ali, puxa, está todo mundo sabendo de tudo, não é bem assim, né? Você entra num cenário onde todo mundo é novo, onde você precisa capacitar, você precisa encontrar as pessoas. Você, Márcia, na sua apresentação, você falou sobre não ser polo de call center. Jundiaí não é um polo de call center. Existiam 2 empresas de call center lá, Tiviti e Fidelity, e a nossa operação é própria. Nós não somos uma empresa que terceiriza. Nós entendemos que é melhor ter dentro de casa aquilo que eu quero fazer muito bem feito, um core business, que é o relacionamento com o cliente. Além do mais, que 80% das nossas ligações é B2B. Eu falo com lojista. Eu falo com a Óticas Carol, eu falo com o Diniz, e eu falo com aquela ótica pequenininha, do Zé, lá de Manaus, que para chegar nele precisa pegar um barco. Então, nosso público é diverso. E, por isso, a gente precisava, sim, ter uma operação própria. E aí, nós estruturamos isso em Jundiaí. E, lá dentro daquele cenário, a gente falou assim, poxa, a gente precisa montar algo que não é inovador. Tudo que a gente vai contar aqui, a Márcia já contou que faz lá, muitos de vocês certamente fazem na sua operação, mas o que a gente veio trazer de novo é o resultado que essas ações podem trazer se aplicadas em conjunto. Se você aplica tudo em conjunto, qual é o resultado que você tem? E acreditando ainda mais que as pessoas nos trazem os resultados, a gente não chega, e aí é uma crença pessoal. Eu não chego nas pessoas através dos resultados, mas eu chego nos resultados através das pessoas. Então, eu preciso ter a pessoa certa, no lugar certo, motivada, sabendo onde e como chegar. E foi aí que a gente começou a trabalhar. E aí a gente veio com um programa, né? Lux Engagement. Trouxemos o nome em inglês, bom, vamos traduzir isso aí, como é que a gente aplica isso de uma forma efetiva. E aí a gente foi trabalhando um pouquinho num conjunto de ações. 4 grandes pilares. Oportunidades. Programa de oportunidades internos. Depois, treinamento. Treinamento sempre contínuo e de tudo quanto é forma. Comunicação. Por quê? Porque eles precisam saber o que eles estão fazendo, onde estão indo e onde estão chegando. E como chegar lá. E reconhecimento e recompensa. Ninguém trabalha se não estiver lá sabendo, poxa, que legal, você chegou aqui. É importante reconhecer. E é isso que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Falando um pouquinho do programa de oportunidades, né? A gente trabalha com uma operação própria, uma operação pequena, perto das inúmeras que a gente vê aí de tanto tamanho. São 60 posições que nós temos lá. Depois eu tenho mais 20 no nível 2, no nível de back-offices. Então, são 80 pessoas só para atendimento. Ao todo, a estrutura de after sales, que é como nós denominamos dentro da Luxottica, são 120 pessoas. Então, dentro desse universo, a gente falou assim, poxa, eu não vou trazer nenhuma vaga que seja de crescimento, que seja de fora. Então, hoje, todos os nossos back-offices, todos os nossos atendentes nível 2, porque nós temos atendente nível 1 e nível 2, todos os nossos analistas vêm de dentro da operação. E quando surge uma oportunidade na área técnica, por exemplo, porque o after sales, além de atender, a gente faz reparo nos óculos. A gente distribui partes para todos os clientes. Nós estamos falando aí de mais ou menos 15 mil clientes no Brasil. Então, a borrachinha caiu do óculos, quem distribui isso aqui no Brasil é a minha equipe. Então, tudo isso a gente faz lá. Surge uma oportunidade lá, eu vou aproveitar e trazer uma pessoa do mercado, ou vou trazer de dentro?
Vou trazer de dentro. Eu tenho que valorizar quem tem lá dentro. Essa pessoa precisa entender que existe um plano de carreira. Ela precisa entender e ela precisa ter orgulho, acima de tudo, para trabalhar na empresa. Ela precisa entender que ali ela não está no único patamar que não vai crescer mais. Não, ela pode construir. Ela pode ter possibilidades de viver e de se promover dentro da empresa. E aí nós criamos esse programa Opportunities, baseado em, tem pré-requisitos, sim, e a performance é o principal dele. Então, você não pode concorrer, por exemplo, se você tiver absenteísmo. Com isso, eu garanto meu absenteísmo. Vocês entendem a ligação que a gente faz? Então, assim, para você poder participar e crescer profissionalmente, você tem que entregar o teu absenteísmo, que nada mais é do que tua responsabilidade. Mas, se você tiver um motivador para isso, é melhor o teu resultado. Depois, a gente também olha a qualidade do atendimento que você está fazendo. Se você não estiver atendendo bem o seu cliente, cara, eu não vou te promover. Você não pode concorrer à minha vaga. Então, toda vez que a gente tem uma vaga, todo mundo pode se inscrever, desde que esteja aderente às condições daquela vaga. Tem vaga, por exemplo, de analista, que eu peço faculdade. Aí eu peço faculdade completa ou cursando? Eu quero motivar o cara. É cursando. Eu não vou pedir completa. Eu vou pedir cursando. Ah, eu quero inglês. Poxa, a gente tem interação com os outros países. Ok, cursando inglês. Eu não quero um cara fluente ainda. Então, a gente vai buscar com que aquele cara ele também procure se desenvolver. E hoje nós temos aí uma grande equipe formada por profissionais de dentro de casa. Então, o nosso turnover, desde meados do ano passado, é só o forçado. Eu não tenho turnover voluntário. O voluntário é 0. É só o forçado, que é aquele cara que não performa e eu sou obrigada a fazer o desligamento dele. Então, com isso, a gente promove. Os nossos 3 analistas vieram... Não, 3 não, 4 já. Vieram da operação. Foram atendentes e hoje são analistas. 2 deles, engenheiros. Olha que curioso. A gente tem engenheiro no atendimento. E isso está trazendo um grande resultado. Então, isso motiva as pessoas a permanecerem com a gente também. Um outro patamar são os treinamentos. De modo corporativo, a Luxótica já tem um programa que é o Lux Academy, que é uma academia de treinamento, baseado desde a integração do cara, quando o cara entra, a capacitação dele em cima dos nossos produtos, afinal, não é fácil saber todas aquelas marcas, cada produto tem um detalhe, cada produto tem uma característica, então a gente tem aqueles óculos mais lifestyle, que é a questão do estilo, nós temos os óculos de performance, eu preciso entender qual o melhor óculos para corrida, qual o melhor óculos para eu fazer motocross, enfim. A gente tem uma grande gama de informações, então nós fazemos a capacitação. E qual é o diferencial aqui? Depois que eu treinei ele, eu fiz a integração, eu disse quem eu sou na Luxótica, qual a importância do seu papel dentro da Luxótica, como um todo e não só como área. Quando eu desenvolvi ele e capacitei ele de uma forma que permita que ele possa dar um bom atendimento, eu customizo os meus treinamentos. E aí eu tenho uma equipe de treinamento, que hoje chama Customer Experience, que vai justamente em cima da necessidade individual. Então, porque assim, ninguém gosta de ir para treinamento que já viu 10 vezes, né? O atendente até dorme na sala. A gente falou, não. Vou colocar em sala o cara que, de fato, precisa. Eu customizo esse treinamento. Então, baseado em monitoramento das ligações, em performance individual, eu foco grupos. Então, se aquele determinado grupo tem uma dificuldade de tratar um determinado assunto da reclamação, ou uma determinada informação, ou tem dificuldade com o sistema, é ali que a gente faz, então, o treinamento customizado. E, às vezes, eu tenho 2, 3 pessoas em sala. Mas não faz mal, porque eu foco o treinamento em quem precisa. Não em quem eu quero treinar todo mundo. Reciclagem para todo mundo. Não tem efeito.
Eu tenho que focar naquelas pessoas que precisam. E, fora isso, eu tenho um programa de anjo. A partir do momento que eu coloco a pessoa em treinamento customizado, eu tenho uma pessoa de treinamento acompanhando lado a lado a evolução daquela pessoa. E aí vem a sacada. A pessoa de treinamento tem meta em cima do aprimoramento do atendente. E foi aí que a gente trouxe. Além de tudo, material de treinamento não é a forma mais legal de se consultar, né? No momento da linha é terrível, né, você consultar o material de treinamento. E quando a gente olha todo aquele conteúdo, não é, como eu poderia dizer, não é a forma mais amigável. E aí nós criamos os pockets. O que são esses pockets? Um slide dividido em 4 partes, 4 assuntos, 4 temas de um mesmo assunto, e que a gente aborda o cliente, o atendente, de uma forma mais lúdica, de uma forma mais light, digamos assim, para que o atendente ele possa consultar facilmente. Então, todos os pockets, todo o material mais complexo que nós temos, nós colocamos em pockets. E nós usamos desenhos, muitas vezes, para explicar o passo a passo para o cliente. E aí fica mais fácil você lidar. E se o atendente ele pode consultar aquele material no ato do atendimento, facilita muito e evita os erros. Mas não zera. A gente sempre está monitorando e sempre vai ter oportunidade de melhoria. Sempre tem aquela pergunta, por que ele disse isso? Criatividade. Parte integrante do nosso perfil de profissional, faz parte. Não tem graça. E muitas vezes, algumas criatividades são super importantes para que a gente possa ter um atendimento melhor para os nossos clientes. Então, esses pockets nos ajudam muito. Uma outra coisa é a questão das marcas, né? A gente tem muita marca. E você treina o cara no começo, quando ele entra, e aí, depois eu vou ter algum contato com essa marca? Todo funcionário Luxótica ganha um produto por ano. Ele pode escolher. Isso é legal? É, mas a gente tem 40 marcas. Para ele ganhar um de cada marca, 40 anos trabalhando para a empresa, né? Então, ele não vai ter muito contato. E aí a gente, então, resolveu criar algumas... Dia da marca. Então, lá, vou trazer todos os lançamentos de Vogue para que ele possa ter contato. E, em cima disso, ele consegue testar o produto, entender. E aí é engraçado, porque eu, às vezes, fico na sala ouvindo, ou então a gente monta do lado da minha sala e eu fico escutando os comentários. Nossa, isso aqui é o que o cliente falou aquele dia. Esse é aquele modelo. Nossa, olha que evolução. Enfim, isso é super importante. Ele ter contato com o teu produto, com a tua marca. Primeira coisa, ele tem que comprar o teu produto. Se ele não comprar, ele não vende no atendimento. Mesmo que seja uma operação de receptivo de saque. Ele precisa comprar a tua empresa. Ele tem que acreditar que o teu produto é tão bom quanto você fala. Não adianta só o discurso. Então, isso foi super importante para a operação. Imagina que esse perfil de profissional, ele não teve ainda a oportunidade de comprar um Armani, né? É um produto de quase R$2.000. Qual o contato que ele teve com esse produto antes? Qual o conceito do Giorgio Armani lá atrás? Ele não teve. Então, essa é uma ótima oportunidade até de fidelizar ele como um cliente da marca, mesmo que ele ainda não teve a oportunidade de comprar. 5S, a gente já se ouviu tanto no passado, né? Mas como é importante isso na operação. Se você não tiver uma operação bem organizada, se eles não tiverem o conceito dentro da operação de 5S, isso fica muito complicado. Então, a gente, quando foi disseminar o 5S, nós montamos a PA ideal. Como é a PA ideal? O que eu tenho que ter em cima da PA? Como que eu tenho que manter? Onde é que eu coloco o head? Que às vezes eu apoio na PA. Que lugar eu coloco as minhas coisas? Onde eu coloco meu material de consulta? Enfim, é um tema super batido. Isso é lá de 2003, a gente já via alguma coisa de 5S, e a gente retomou isso. E sabe como foi o treinamento do 5S? Com caixinha de Lego. Nós pegamos Lego e usamos como treinamento.
O Lego foi a ferramenta para o treinamento do 5S. Então, você sai do conceito normal, vamos aqui montar, vamos brincar de Lego para explicar o que é 5S. E assim a gente fez o treinamento. Uma outra coisa, e a Márcia também mencionou lá na BT, que é como é que a gente desenvolve os nossos líderes? Como é que a gente capacita? Dá para esperar que todos os líderes estejam 100% prontos? Não dá. A gente sempre precisa desenvolver. Então, a gente criou a fábrica de líderes, a hora do chá. E a hora do chá é para aquele cara que ainda não é líder, mas ele é potencial para. Eu não vou esperar o cara assumir a cadeira para depois desenvolver. Eu vou capacitar ele, porque no momento que eu precisar, ele está habilitado para concorrer à vaga de oportunidades. Enfim, então a gente procura sempre estar desenvolvendo a equipe. E, além disso, a gente fez um quiz. Então, periodicamente, a gente solta um quiz. Esse foi bem interessante. Eu não achei que a equipe fosse aderir tanto ao projeto da forma que eles aderiram. Nós soltamos um quiz, dividimos os diferentes canais que nós temos em grupos misturados. Então, o cara que atende lá o consumidor final de Oakley foi sentar com o cara que atende a ótica. O cara de reparo foi sentar com um cara que atende ótica. Enfim, nós misturamos eles, nós dividimos em 6 grupos, toda a nossa equipe, e demos o material. Você tem que estudar isso aqui durante 1 mês. No final de 1 mês, você vai ter um quiz. A equipe que ganhar, cada um ganha um óculos. Essa era a brincadeira. E aí, para tornar um pouco mais lúdico, nós falamos, crie seu grito de guerra, crie a sua identidade visual, se fantasie, e vamos para o quiz. Paramos a operação, nós temos a vantagem de ser uma operação de segunda a sexta, das 9 às 17. De sexta-feira é a nossa baixa demanda. A gente conseguiu parar. 3 horas da tarde parou todo mundo. Fechamos a central e falamos, estamos em treinamento. Gente, foi impressionante. Teve desempate no final. Porque foi tão boa a performance da equipe, que a minha equipe de treinamento falava assim, nossa, achamos a fórmula mágica. Todo mundo afiadíssimo. E o melhor, a qualidade do atendimento, que era nosso objetivo principal, deu um salto. A gente melhorou muito isso. Além desse treinamento, nós fizemos um team building de trabalho em equipe, e aí nós levamos todo mundo para fazer rafting. Quantos daqueles teriam oportunidade ou priorizariam fazer uma atividade como rafting? E nós fizemos 100% da equipe no rafting, e depois vou mostrar um pouquinho os resultados. Foi fantástico. Por fim, nós acreditamos que o livro, que a leitura, ela ajuda bastante o desenvolvimento. E a gente criou uma biblioteca e o programa Eu Amo Livros, onde eles podem, semanalmente, renovar, como se fosse uma biblioteca mesmo, diferentes contextos, desde livros profissionais, como também livros dos mais diversos. 50 Tons de Cinza, por exemplo, está lá na biblioteca. E eles trouxeram. Foram eles que doaram o livro para a biblioteca. Então, cada vez mais eles estão envolvidos na leitura. E é muito gostoso, porque aí você vê, no momento de pausa, ele lendo. Isso é muito gostoso, porque você vê o cara se desenvolvendo. Porque é a pessoa que vai falar melhor, é a pessoa que vai escrever melhor. Então, quantos deles foram incentivados no passado? Poxa, mas nunca é tarde. Nunca é tarde para ele exercitar o hábito da leitura. Enfim, treinamento, treinamento, treinamento sempre. O terceiro pilar é comunicação. Ninguém chega a lugar algum se não souber onde tem que chegar. Se ele não souber onde tem que chegar, não adianta, ele não vai chegar. Nosso ponto de partida, nosso ponto de chegada é o nosso ponto de partida. Então, a equipe já está acostumada com isso. Temos uma meta. Chegamos nela? Parabéns. Acabamos de chegar no nosso ponto de partida. E por aí vai. Seta-se um novo ponto de chegada. E é em cima disso que a gente criou 2 newsletters. A primeira é uma newsletter que a gente trabalha de todo tipo de assunto. Desde como foi o mês passado, ela é mensal.
Como é que a gente atingiu os resultados no mês passado? Como equipe e não individualmente. Quem foi elogiado? E a gente começa a trazer um pouco mais, quantos elogios nós estamos recebendo? E não mais só focando quantas reclamações nós estamos recebendo. Vamos trabalhar um pouco quantos elogios nós estamos recebendo. Quem foi elogiado? Por que foi elogiado? Por que o cara foi elogiado? E aí nós trazemos depoimentos. Por que eu recebi aquele elogio? E eu conto um pouco daquele atendimento. Além disso, coisas de aniversariantes do mês, destaque do mês, e aí também nós trazemos o que vai acontecer no próximo mês. Então, quando a gente quer fazer alguma chamada para um treinamento, alguma coisa que vai acontecer no mês seguinte, nós usamos esse canal também. Um outro canal é o TMA News. Nosso foco de 2013 era o TMA. Então, a gente precisava reduzir o TMA, mas não a qualquer custo. Nós tínhamos que manter e melhorar a nossa qualidade, reduzindo o TMA, fazendo o mesmo tipo de serviço. A Gilane está aqui da operação e fala assim, você tem que reduzir o TMA, mas melhor atendimento, o cara tem que estar super feliz com a gente. Só que eu tenho que reduzir o TMA. E aí a gente lançou o TMA News, que era justamente para motivar o atendente a ser melhor. E aqui traz os destaques. E esses destaques, muitas vezes, compartilhavam com a equipe como eles atingiram aquele objetivo. Como é que eles fizeram? Não é impossível. Como é que eu faço? Qual é o segredo? Qual é a fórmula mágica? Qual é a receita? Depois, nós criamos também uma comunicação visual para a operação. Esse primeiro, Call Center Demand, nós quisemos mostrar para a operação quais eram as horas picos que nós tínhamos, que ali é a atenção máxima da operação. Então, assim, você tem que tomar cuidado, você não pode errar na sua pausa 10. Olha, você tem que estar atento a isso. Então, mostrar para eles e fazer deles parte da nossa atenção. Não ser somente uma atividade da coordenação ou da supervisão de controlar. Não, agora eu não posso soltar, não. Não, responsabilidade de todos. Uma outra coisa foi sinalização da área. Então, assim, a gente sinalizou onde ficam. Como nós estamos dentro de uma indústria, então, imagina, a gente não está num grande espaço. A gente tem um espaço super legal, mas não é aquele espaço dividido por áreas, enfim. A gente tem na mesma área o call center, depois eu tenho o back-office, depois eu tenho os analistas, os coordenadores, enfim. Então, a gente sinalizou onde cada área fica. Pode parecer besteira, mas fez uma diferença imensa. Além disso, a gente criou o status dos atendentes por identificação visual. Poxa, Michele, mas você já não tem no sistema? Isso, temos no sistema. Se eu olhar no sistema, eu sei quem está em pausa, quem está em almoço, quem está em treinamento. Tudo isso a gente já sabe. Mas aí a gente falou assim, não, a hora que eu olhar na operação, eu quero saber, por que aquela PA está vazia? Cadê o cara daquela PA? E a gente criou, basicamente, 4 status. Vermelho, o cara está em almoço, não adianta perguntar para o coordenador, cadê o atendente que estava aqui? A minha ocupação é 1 por 1. Então, onde ele foi? Está almoçando. Não, ele está fazendo outras atividades, porque, às vezes, a gente otimiza, eu coloco o cara para ajudar num outro processo. Ele está ali, ele é azul. Então, ele vai colocar essa bolinha aqui, azul. Ah, ele está em treinamento, então, laranja. Ou ele está em pausa 10. Isso ajuda, principalmente nós, gestores, a ter uma visão da operação. Então, quando eu olho a operação, eu consigo ver, porque essa identificação ela fica um pouco para cima da PA, exatamente como é que está a minha operação. Então, se eu tenho pausa 10 em horário que é diferente do normal, eu consigo identificar. Se eu tenho horário de almoço muito extenso, o que está acontecendo? Se eu tenho muita gente em treinamento, eu consigo identificar. Enfim, é uma gestão visual. Tudo que a gente já tem em sistema, mas fica mais fácil visualmente você identificar. E, por fim, um dashboard. Nós temos uma gestão à vista na entrada da operação. Então, todos os indicadores que estão ali são atualizados semanalmente com como está a operação. Então, todos os nossos atendentes sabem responder como nós estamos e onde nós temos que chegar.
de todos os processos, inclusive os processos que afetam ele. Então, por exemplo, se por acaso a logística, que é quem faz a expedição, por exemplo, de uma troca de produto, estiver demorando, está ali. Está sinalizado ali. Então, ele também sabe, se um cliente perguntar, ele não vai ser tão criativo e ir tão longe para ter uma informação. Ele acaba já entendendo qual é o cenário que a gente tem ali. Ainda dentro de comunicação, a gente tem dicas de qualidade. Então, quando a gente fala de dicas de qualidade, semanalmente, nós enviamos as dicas de qualidade para cada atendente por e-mail. E dicas simples, desde postura, forma de falar, ou dicas de português. Depois a gente tem um ARMAP, todo dia, de manhã, nossa operação começa às 9, eles entram 10 para as 9, alinhamento com toda a equipe, desde um alinhamento de processos até um alinhamento motivacional. Isso nós fazemos com 100% da equipe. Ainda dentro do processo de comunicação, nós temos a apresentação dos resultados pelo nosso presidente, de 3 em 3 meses. A operação para e tem contato com o presidente para saber onde é que a Luxótica está indo, qual o volume de vendas, o que está acontecendo lá na Itália que afeta o Brasil. Então, a gente faz isso periodicamente. Por fim, reconhecimento e recompensa. Campanhas de incentivos, então nós temos ali, aqui dentro da marca premiada, incentivos desde chocolate a óculos. Vai de acordo com a performance para Elogios, todos os elogios nós tangibilizamos num documento que o atendente pode levar para casa e mostrar para o pai, para a mãe. Nós acreditamos que ele goste de ser reconhecido também em casa, ele tem que mostrar dentro de casa que, sim, ele tem um papel fundamental e que ele executa um bom trabalho. Então, não basta fazer isso só lá dentro, parabenizar dentro de uma reunião. Nós fazemos de forma que chegue para a família dele. E baú de ideias. Então, nós temos um baú que nós motivamos os atendentes a contribuírem com sugestões. Toda sugestão implementada ganha uma premiação. Então, de todo quanto é tipo, livre. Aqui alguns dos nossos resultados. Então, nós saímos lá no final de 2013 de 16% de ABS, para fechar agora fevereiro com 1%, e vem caindo gradativamente. E aqui é a ABS total, incluindo o atestado, tudo que a gente tem dentro da central. Um outro indicador, que é o nosso nível de eficiência, é o quanto a gente atende as ligações. Então, nós estamos aí acima de 95% de eficiência. Isso é resultado também do ABS, eu tenho o cara para atender com qualidade. E aqui foi um dos principais ganhos quando a gente fala corporativo. A Luxótica soltou uma pesquisa global perguntando sobre as questões da empresa e também o quanto o colaborador ele se sentia engajado e o quanto ele tinha orgulho de trabalhar na empresa. O nosso resultado foi o melhor da companhia mundo, então, o resultado do After Sales. Nós atingimos 95% de engajamento e 98% de orgulho de trabalhar na empresa. Isso aqui é a resposta automática da equipe. E aí, eu falei para vocês do team building que a gente fez, o rafting, foi bem interessante. Foi num sábado, então foi todo mundo lá para Juquitiba, depois ali de Itapecerica da Serra, no Canoar. E aí nós levamos todo mundo, imagina, São Paulo, movemos todo o time de Jundiaí para São Paulo. Num sábado, e aí nós fizemos o rafting, foi super legal. A gente sentiu na hora a energia da equipe, o quão bem tinha feito aquela atividade para a equipe. Mas eu comentei com a Gi. Sem chegar em casa, meu marido falava assim, o que você fez? Ele me ligava assim, cara, tá bombando o Facebook, você não tem noção. O feedback da equipe, a receptividade foi incrível. Foi um dos posts mais comentados. Família Luxótica, tenho orgulho de trabalhar aqui, eu nunca teria tido essa oportunidade. E a prática, é na prática o trabalho em equipe. E isso permeia até hoje. Isso aconteceu em setembro do ano passado. Até hoje se comenta. E o que a gente aprendeu lá? O que eu aplico aqui? Porque não basta só um momento de alegria, né? Festa a festa, e depois como é que eu coloco isso na prática? Então, de fato, a gente sente isso na pele. O Facebook é um ótimo canal como temperatura. E aí, só para fechar, o X Engagement tornou-se um programa
não mais um projeto, onde a gente sempre vai priorizar as promoções internas. Nós vamos criar novas promoções que permitam também o crescimento destes profissionais. Nós vamos ter desafios e reconhecimentos diários. Não dá para ter o comodismo. Então, nós somos eternos inconformados. Nós temos que ter acompanhamento de performance e desenvolvimento individual. Não dá para fazer por sacolada, gente. Nós temos indivíduos com a gente. E, como indivíduos, eles merecem ter uma tratativa individual, um acompanhamento. Nós precisamos desenvolvê-los. Eles precisam também sentir-se único. A gente fala muito que aquela ligação, aquele cliente é único, aquele problema é único, mas aquele atendente também é único. E, às vezes, a gente esquece disso, né? Então, isso é super importante. E, por fim, desdobrar as estratégias. Não adianta. A Luxottica, ela se baseia em 4 características. A gente não fala de valores. Você tem que ser empreendedor. Afinal, nosso fundador, lá há 52 anos, começou fabricando pecinha de óculos. Hoje ele é líder. Nós temos que ser simples e rápido. Essa é uma coisa muito forte. Não dá para ficar pensando muito tempo o que você vai fazer. Faça. Seja simples, seja rápido na implementação. Tem que ser apaixonado por aquilo que você faz. Se você não for apaixonado, e aí o que a Márcia falou cabe direitinho cara, ou você gosta ou você não gosta. Adorei a tua comparação com vinho. É a mais pura. Então, assim, ou você gosta ou você não gosta. Você tem que ser apaixonado por aquilo que você faz. E você precisa ser criativo. Não dá para ser diferente. Então, a gente não vai fugir do criativo. Então, esses são os valores que permeiam a Luxottica. É em cima disso que a gente trabalha com a equipe. Aqui, a Luxottica espera que seus colaboradores possam ser tão apaixonados por aquilo que fazem, que naturalmente se inspirem a melhorar constantemente o seu trabalho. É isso, essa foto aqui é do dia do rafting. Bom, obrigada Miriam, Luciana, pela oportunidade. Parabéns. De novo, um case que fala de pessoas. Então, a gente parece que faz sentido, né? A gente começa a ver a mesma mensagem aí se repetindo. Pessoas, acho que tem que ser a nossa obsessão, né, no dia a dia. É muito bacana toda essa visão de ter método de trabalho, métricas. Eu acredito muito nisso. Eu vi sua apresentação, eu me vi falando várias vezes lá no Mercado Livre, né? Nas minhas reuniões diárias, na integração, todo mês eu falo, gente, tem que ser inconformado. Eu falo essa frase todo mês, tem que ser inconformado com tudo. Ainda mais quem chega, não está viciado com nada, tem que ser inconformado, tem que contribuir. Você falou muito de carreiras, né, daí, e mostrar isso para as pessoas. Eu lembrei, né, de uma representante que entrou no mesmo dia que eu, a Tânia, na empresa. E hoje é analista de qualidade, ela não é mais representante. E ela gostou tanto da empresa, ela vê isso tão bem como carreira, que hoje a filha dela trabalha, a sobrinha dela trabalha. Então, é isso que a gente tem que entregar para as pessoas, né? Então, realmente, muito, muito bacana. Os valores, né, que você falou também, que são... A Márcia falou, os valores têm que caber numa mão, né? O Mercado Livre também tem 5. Cabe numa mão também. Tem inovação, tem trabalho em equipe, tem execução, tem criatividade, tudo muito alinhado. Você mostrou vários resultados legais e muito impactantes. Eu queria saber de você também, o lado do resultado. Eu imagino que vocês têm uma forma de medir a satisfação do cliente, né, o indicador de recomendação, ou de uma nota que o cliente dê. Como é que você viu, né, como é que vocês viram o resultado de tudo isso também pela voz do cliente? Vocês perceberam a evolução, né, do feedback do cliente? Como que foi esse lado sentido no cliente, né? A gente viu muito sentido dentro de casa, mas e o cliente? Como é que foi a percepção com ele? Sim, a gente tem 2 formas de pesquisar o cliente, né? A primeira, a gente usa aquele site SurveyMonkey, que é uma ferramenta da web, você contrata, gente, é super barato, não estou nem fazendo propaganda, mas é super barato, e você consegue mandar por e-mail, e ele te dá os resultados ali. Se você não tem uma equipe grande, estruturada para fazer análise de pesquisa, ele já te dá os primeiros resultados e você consegue ter uma temperatura. Então, nós iniciamos essa medição em 2013. Em 2014, nós continuamos e nós fazemos essa pesquisa a cada 3 meses, por quarter.
Então, nós observamos a evolução. Então, quando a gente mudou logo lá, que eu estava contando para vocês, em 2013, o nosso cenário, a gente estava com 50% de satisfação do cliente. Caótico, todo mundo, mega atenção. Hoje, a gente está com 80%. Ainda não chegamos no patamar que nós desejamos, mas tem todo um trabalho direcionado. Por ser uma pesquisa pela internet, ninguém gosta de ficar respondendo pesquisa longa. Então, se você quer ser efetivo, você tem que perguntar ali 4, 5 questões muito simples e pergunta para o cara poder responder. Se ele gastar mais que 3 minutos para responder, esquece, você vai ter uma baixa adesão. A gente tem uma adesão de 10% dessa pesquisa. Isso é um resultado super bom, considerando que é via internet. A outra pesquisa que nós estamos para soltar agora, vai ser a primeira, é uma pesquisa maior, onde a gente vai perguntar sobre todos os aspectos que englobam a companhia, desde a qualidade do produto, também a qualidade do atendimento, se ele gosta de falar com a gente por telefone ou se ele prefere por e-mail, se ele entra num portal, nós temos uma intranet onde ele pode consultar e fazer pedidos, ou se ele prefere fazer o pedido lá pelo telefone. A gente sabe a preferência, mas a gente quer ouvir o porquê disso, né? Enfim, a gente está para soltar essa pesquisa sai agora em maio, então a gente ainda não tem essa resposta, mas nós temos essa preocupação. Uma outra coisa que nós implantamos uma nova ferramenta de telefonia e nos permite também fazer uma pesquisa ao final da ligação. E aí é super positivo, porque aí é uma pergunta simples, quão eficaz foi o contato, né? Quanto você está satisfeito com relação a esse contato? Isso é super positivo, então essa resposta é positiva. Mas a gente está o tempo todo buscando formas, porque quando a gente fala de experiência para o cliente, e 2015 é um ano em que nós estamos trabalhando muito a questão do customer experience, de como é que a gente promove a experiência baseado naquilo que o cliente espera, né? Não dá para inventar um atendimento e achar que o cara quer que eu atenda ele florindo a ligação, enfim, não dá. Eu tenho que entender o que de fato ele espera de mim. E é em cima disso que a gente vem trabalhando. Então, 2014 foi um ano em que a gente consolidou todos os resultados, aplicou tudo aquilo que a gente vinha discutindo de melhorias, e agora a gente vai. Tá bom, como é que agora que eu entrego um bom serviço, eu parto para o ótimo, de forma a você me recomendar? Se comparado ao mercado, aos nossos concorrentes, a gente entrega um serviço melhor, mas a gente não é conformado com isso. Não, inconformismo é importante. É importante a gente, claro, né, ter um parâmetro de mercado, de concorrência, mas assim, eu também falo muito isso na empresa. A gente tem que sempre aí tentar melhorar a gente contra a gente mesmo, né? Atingir 80, quero 90. A gente também tem nosso indicador lá de recomendação, de experiência do cliente. A gente celebra os recordes, mas assim, gente, o indicador pode ir até aqui, nós estamos aqui ainda, vamos fazer mais, vamos buscar mais. E acho que um ponto bacana que você tocou agora também de pesquisa, que acho que é legal também dividir com todos, realmente o ponto que você falou cirúrgico, tem que ser algo muito simples e mensurável. Às vezes eu mesmo sendo, aí, como cliente, né, a gente recebe pesquisas, ou vê muitas pesquisas por aí que o pessoal usa ali de Jaque, né? Já que eu estou perguntando isso, eu vou perguntar se ele quer fazer tal coisa. Já que eu estou perguntando isso, já que ele começou a responder, vou perguntar o que ele achou do Comendador morrer na novela. Assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, se perde mesmo. Então, a simplicidade, realmente, acho que é a chave para a gente ter um resultado que é um indicador que gerenciável e que eu consiga tomar ações, né? Porque imagino que você certamente toma ações em cima do seu indicador de satisfação e qualidade. Sim, por isso mesmo que a pesquisa pela internet ela é trimestral. Então, eu tenho 3 meses, porque não adianta eu pesquisar, o cara me falou que não está legal aqui, aí eu vou ligar daqui a pouco para ele e falar, e aí, melhorei? Mas, cara, eu nem implantei melhoria nenhuma. Então, eu tenho que ter um tempo hábil para que eu aplique a melhoria e, principalmente, o cliente sinta. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Porque, às vezes, a gente acha que virou a chave, no dia seguinte o cara já vai estar super feliz com você. Não é assim. E, muitas vezes, principalmente a gente que está dentro da indústria, eu conto para marketing, calma, peraí, eu apliquei hoje, não vou sentir agora ou a semana que vem. Me dá um tempo, deixa o cara perceber. O meu cliente tem que perceber um pouco qual foi a melhoria que eu apliquei, para depois eu sentir. Nós tivemos melhorias que demorou 6, 7 meses para ser percebida. Nós aplicamos em 1 mês e só depois de 6, 7 meses o cliente percebeu. Porque para ele entrou tão no automático, pô, você está fazendo, que legal, pô, e ele não percebia. E a gente teve que... Eu faço algumas ligações e falo, cara, você não percebeu isso? Percebi, está ótimo, obrigada. Mas na pesquisa a gente não sente no geral, né?
Então, isso tem que se dar o tempo também de perceber. Algumas mais rápidas, outras nem tanto, mas é importante dar esse tempo. Essa pesquisa maior é 1 ano. Aí está certo. Aí você consegue tomar ações e ver o resultado. Exatamente. Faz todo sentido. Pessoal, perguntas. Vamos lá. Quem que quer fazer uma pergunta aí para a Michelle? Eu queria entender, o teu cliente, o que você faz atendimento são as óticas, certo? Meu maior público, sim, 80% são óticas ou lojas de surf também, porque para Oakley eu atendo as lojas de surf. Mas 20% é consumidor final de Oakley. Como que você sabe se você atendeu ou não expectativa, principalmente numa reclamação? Como que é o fechamento disso? Como que você faz o follow-up? Qual que é o teu processo? A gente vai até o final da reclamação. Então, assim, nós temos um sistema hoje recém-implantado, que nós monitoramos o processo como um todo, né? Porque uma coisa que ficava perdida no passado era assim, eu abri uma reclamação que a logística vai tratar. E quem finalizava? A reclamação era a logística. Eu não ficava sabendo como que era a tratativa final do cliente. E aí nós aplicamos, então, uma nova ferramenta, nós estamos com ela desde final de dezembro, que eu vou até o final. Então, o último a falar com o cliente é a minha equipe. Mesmo que a logística já resolveu, está tudo resolvido, eu vou falar com o cliente, está resolvido de fato? Porque, às vezes, o que os outros departamentos resolveram não é o que o cliente esperava. E, quando a gente está buscando atender o que o cliente quer, eu tenho que falar com ele no final. O Customer Service hoje é a área responsável por manter todas as interações com o cliente. Definição corporativa, ninguém mexe, ninguém toca. Oi, Michelle, Alan do Boticário, tudo bem? Você falou de processo de troca. Tem uma curiosidade, você tem um modelo parecido com o nosso, tem a loja, tem o cliente, tem o processo de troca. Como que funciona na Luxótica? Quando eu atendo o consumidor final, eu troco direto para o consumidor final. Quando o contato é intermediado pela loja, eu troco para a loja, e aí eu tenho um sistema eu troco primeiro, então eu te autorizo, eu te envio um novo produto antes que você me envie o defeituoso. Então eu tenho uma troca antecipada, porque eu entendo que, por exemplo, pensando em óculos, o cara não pode ficar sem óculos, né? Então a gente primeiro troca e depois você me manda o defeituoso. A gente tem o cuidado depois de fazer de fato está certo, não está, é qualidade, não é, e quando não é, eu faturo contra a loja. Eu fiquei curiosa porque você esbarrou no enorme paradigma do RH quando você disse assim, eu faço um processo de oportunidade interna e eu quero um cara formado, mas eu vou trazer ele formado ou eu vou trazer ele cursando? Eu trago ele cursando. E hoje isso é um paradigma. Você falar, trazer gente não formada para uma função de analista, nossa, o RH quer se matar, corta os pulsos. E aí a minha pergunta é, tá bom, você traz ele cursando. E como é que você acompanha para saber o seguinte, tá bom, em quanto tempo ele termina isso, ele conclui, quantos de fato entraram cursando e depois fecharam a faculdade e falaram, agora eu já estou na posição? Nossa equipe é super nova em Jundiaí. Então, a gente acompanha de perto o desenvolvimento desses analistas. A gente tem uma parceria muito forte com o RH. Então, a gente brinca que a gente evita que eles tenham uma porção de trabalho. Porque toda vez que eu tiver uma vaga, eu abrir uma reposição no RH, o RH pede socorro, né? Então, a gente tem essa vantagem de trabalhar muito perto. Existe um programa de desenvolvimento, então, todos os nossos analistas a gente vai acompanhando. Nós acreditamos que um analista júnior ele deve permanecer na posição por 1 ano. Depois desse 1 ano, ele tem que ser pleno, ele tem que ser sênior. Então, a gente acompanha muito de perto. Nós temos um programa de avaliação anual. Então, acabamos de fechar agora, em março, e aí a gente avalia como é que foi a performance de cada um da equipe, inclusive dos analistas. Se eles evoluíram, o que eles estão entregando e qual o próximo passo. Então, a gente determina muito próximo a eles e atribui a participação de lucro às metas individuais. Então, se eu tenho algum gap, eu já coloco na meta individual e, dali a pouco, 1 ano depois, eu tenho avaliação e ele é remunerado por isso. Fazendo um fechamento aí, acho, coisas, até falando um pouquinho que eu já comentei de início, né? Eu acredito muito em trabalho, obviamente, né, em pessoas, elas fazem um resultado, fazem a diferença, mas tem que ter método, tem que ter processo, tem que ter estrutura, tem que comunicar muito bem, tem que preparar, tem que cobrar, mas tem que treinar, tem que capacitar. Então, realmente é um trabalho de vários pilares, como você mostrou, né? Acho que não dá para ter um pilar aí mais forte ou mais fraco, não vai dar certo. Esses pilares que você colocou são todos fundamentais e acho que reforça como tem que ter estrutura, tem que ter método. Não adianta só ter vontade. Estou a fim de fazer um trabalho bacana.
Não, tem que ter pilar, tem que ter processo, método, engajamento, apoio de áreas importantes, stakeholders, como o RH, que é fundamental, até mesmo de presidência, né, de outras áreas. Então, acho que isso, para mim, é um resumo disso. E para mim, uma outra lição importante é que não é ciência de foguete. Ninguém está falando aqui de inventar roda, né, de precisar fazer aqui 3 PhD para pensar nisso, para executar. É simples, mas muito forte. Né, e acho que o conjunto disso traz o resultado. Então, acho que o resultado que você está tendo não é à toa, é fruto de muito trabalho, que você tem mais pela frente, mas acho que tem aí um caminho muito bem asfaltado para seguir. Né? Parabéns de novo pelo case. Aí foi um prazer conhecer a empresa. Até na hora do almoço a gente falou bastante. Todo mundo deve estar super ansioso para que óculos que vai ser no sorteio, né, tudo mais. Assim, quem não ganhar, fiquem tranquilos. Tem um site muito bacana que vende os óculos, mercadolivre.com.br. Vocês podem perfeitamente comprar o óculos lá. Eu conferi no almoço com a Michelle, tem óculos vendendo lá, então não tem problema nenhum. Brincadeiras à parte, parabéns. Mais sucesso para você. E acho que agora tem o break, né, Miriam? É isso? Obrigada, gente.